Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Leia e Apareça. Eu sou Yuri, eu sou professor, escritor, sou um homem apaixonado pela literatura e hoje eu quero compartilhar com vocês este livro aqui, A Sombra do Vento. Pessoal, essa daqui é uma super indicação e antes da gente falar um pouquinho sobre ele, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e deixar o seu like aí, tá joia? Valeu! É isso aí, pessoal. A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse escritor é um escritor espanhol. Esse livro aqui, ele é uma delícia de ler. Então eu realmente recomendo. Pega um feriadão aí, ó. Esse livro é maravilhoso. Carlos Ruiz Zafón, ele é um espanhol. Ele é o segundo autor espanhol mais vendido na história. O primeiro é Cervantes, né? Ninguém vai passá-lo pelo jeito. Este livro aqui é um romance de ficção, mistério, fantasia, né? A Sombra do Vento, esse livro foi escrito em 2001 e publicado no Brasil em 2004 pela editora Objetiva. Essa daqui que eu tenho é da editora Suma, tá? Uma editora do Rio de Janeiro. Essa daqui é uma segunda edição do livro, tá? É uma edição de 2017. Esse daqui é o primeiro livro de uma série de 4. Mas as histórias são estanques, embora tenham os mesmos personagens. Então, na verdade, você não precisa se preocupar. Você pode pegar qualquer uma das 4 e começar a ler por qualquer uma delas. Essa daqui é oficialmente a primeira, tá? Que vai apresentar, vai introduzir melhor, talvez, os personagens. O Zafón ele nasce em Barcelona, espanhol. Ele nasce em 25 de setembro de 64 e ele falece em Los Angeles em 19 de junho de 2020, com 55 anos. Então foi uma grande perda, né? Com certeza o maior escritor espanhol dos tempos recentes, né? A Sombra do Vento ultrapassou 10 milhões de livros vendidos em todo o mundo. Esse cara aqui, então, ele é o escritor espanhol que teve maior sucesso, né? Ele é formado em Ciência da Informação, Ele escreveu seu primeiro livro aos 30 anos. Aos 30 anos ele escreve o primeiro livro e ele larga a carreira que ele tinha na área da publicidade. Tá? Só uma dica, eu não vou dar spoilers, ok? Então não se preocupe, não precisa ligar o alerta spoiler não. A história ela se passa na Espanha e ainda uma Espanha que se ressente da ditadura de Franco, né? Então Francisco Franco ele foi o ditador ali daquela região da Espanha de 1936 até 1975, né? Foi uma das ditaduras mais longas aí, né? E no livro existiam ainda nessa época pós-Franco, né, em que é tudo ambientado, existia pessoas que eram favoráveis, né, que eram saudosistas do regime de Franco e que gostariam de ver o regime voltar, né? Então é dentro desse burburinho todo aí que se desenrola a história, tá? Bom, o livro vai contar a história do Sr. Semper. O que é o Sr. Semper? O Sr. Semper ele tem uma livraria, uma livraria antiga, né? Em Barcelona. Ele mora sozinho com o seu filho Daniel. Quando o menino completa 11 anos de idade, o Sr. Semper leva esse menino até um local que é conhecido como Cemitério dos Livros Esquecidos. Então é um local que apenas livreiros, apenas autores, apenas pessoas que estão dentro de um métier muito específico conhecem aquilo ali. É quase que uma sociedade secreta, ninguém conhece aquilo ali, né? Fica lá em Barcelona mesmo, na história, né? E o Sr. Semper leva o filho dele, porque o filho dele estava realmente muito triste, né? Eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre isso. Ele está muito triste e o Sr. Semper leva o filho dele para conhecer essa livraria. E existe não é bem uma livraria, né? Que você não compra livros nesse lugar, né? Esse lugar é um lugar de preservar livros, na verdade. São livros em primeira edição, livros esquecidos mesmo, livro que ninguém mais sabe que eles existem, né? É um lugar grande, é um galpão grande, então tem muitas estantes, é um galpão que você se perde dentro dele facilmente, né? Não é arrumadinho para o público, não é essa a ideia. E existe uma tradição que quando você vai nesse cemitério pela primeira vez, o visitante pode levar um livro para ele, escolher um livro e levar. E aí então o Daniel ele pega lá um livro, né, que se chama Sombra do Vento, né, do Julián Carax. Bom, o menino se apaixona pelo livro. E aí ele quer saber tudo sobre o autor, outras obras. E aí ele começa a perceber que tudo referente ao autor está sendo apagado. Alguém está
destruindo as suas obras, os seus livros e tentando apagar qualquer vestígio que esse autor já tenha existido. E aí então começa, né, a grande aventura, né, sobre esse livro. Tá? É uma história muito legal, muito envolvente, muito cativante. É uma história que tem correria, tem amor, tem tramas. É realmente muito interessante. Mas o que diferencia para mim essa obra? Por que eu estou colocando essa obra para vocês? Para mim, o ponto alto dessa obra é a escrita. Pessoal, esse cara escreve demais, demais. Então você começa a ler o livro, logo na primeira página você já é arrebatado pelo estilo dele. Ele escreve muito mesmo. Você começa a ler, se o cara faz mágica com a escrita, você não consegue parar de ler, né? Tanto que foi considerado aí a nova insustentável leveza do ser e tal, né? Então realmente é uma grande perda, né? Então é aquela coisa da... Eu sempre me lembro daquela... dizem que é verdade, eu não sei, talvez vocês já tenham ouvido, que o cara queria vender um terreno. Eu vou contar um caos para vocês, um caos. Olha só. O cara queria vender um terreno e o terreno não vendia de jeito nenhum. Então vamos ver. Ó. Certa vez um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade rural. Um sítio que lhe dava muito trabalho e despesas. E ele reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, para publicá-lo no jornal, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito mais fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, é cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía e desisti de pronto. Né? Então aqui é só para ver assim, eu lembro sempre disso quando eu vejo algo muito bem escrito, né? Porque eu falo, poxa, como que a forma como você escreve, né? A forma como você narra, como você descreve, como você cria personagens, isso é a grande mágica, né? Hoje nós temos aí escritores de vários tipos, de várias linhas, né? Hoje nós temos até os chamados ghostwriters, né? Os ghostwriters são aqueles caras que escrevem para a pessoa. A pessoa ela tem uma ideia, ela conta essa ideia, ela narra a ideia para o cara e o cara vai escrevendo. O nome dele não aparece na obra, como se quem tivesse escrito, na verdade, foi a outra pessoa. Então, é possível hoje você escrever um livro sem saber escrever, né? Apenas ditando e o cara vai fazendo a escrita acontecer ali, né? Um pouco estranho, na minha opinião, né? Mas, vamos lá. Para mim, o escritor tem que ter a condição de escrever o seu próprio livro, né? Acho que aí seria o escritor, né? O escritor é quem escreve, não quem tem ideia, né? Escritor, né? Sei lá. Vamos lá. O Cemitério dos Livros Esquecidos. Pessoal, eu vou ler, eu peço agora para vocês aqui a licença, que eu vou ler para vocês a primeira página desse livro. Por quê? Eu não fiz isso em nenhum outro vídeo, mas nesse vídeo vocês precisam sentir como que esse cara escreve, tá? Olha só. Página 1. Ainda me lembro daquele amanhecer em que meu pai me levou pela primeira vez para visitar o Cemitério dos Livros Esquecidos. Despontavam os primeiros dias de verão de 1945 e andávamos nas ruas de uma Barcelona aprisionada sob um céu cinzento, com um sol de vapor que se derramava na Rambla de Santa Mônica como uma grinalda de cobre líquido. Daniel, o que você vai ver hoje? Não pode contar a ninguém, advertiu meu pai. Nem ao seu amigo Tomás, a ninguém. Nem a mamãe? Perguntei em voz baixa. Meu pai deu um suspiro, amparado naquele sorriso triste que o perseguia como uma sombra pela vida. Claro que sim, respondeu cabisbaixo. Com ela, não temos segredos. A ela, pode contar tudo. Logo depois da Guerra Civil, um surto de cólera levou minha mãe. Nós a enterramos em Montjuïc no dia do meu 5º aniversário. Lembro apenas que choveu o dia todo e a noite toda, e que quando perguntei a meu pai se o céu chorava, faltou-lhe voz para responder. 6 anos depois, a lembrança dela era para mim como uma alucinação, um silêncio cheio de gritos que eu não tinha aprendido ainda a apaziguar com palavras. Meu pai e eu morávamos em um apartamento pequeno na rua Santa Ana, perto da praça da igreja. Ficava bem em cima da livraria herdada do meu avô,
especializado em edições para colecionadores e livros antigos. Uma loja encantada que meu pai confiava que algum dia passasse às minhas mãos. Cresci em meio a livros, fazendo amigos invisíveis em páginas que se desfaziam em pó e cujo cheiro ainda conservo nas mãos. Aprendi desde pequeno a conciliar o sono, conversando com minha mãe na penumbra do quarto sobre os acontecimentos rotineiros, o que eu fizera no colégio, o que tinha aprendido naquele dia. Não podia ouvir sua voz nem sentir seu toque, mas sua luz e seu calor inflamavam cada canto daquela casa e eu, com aquela fé dos que ainda podem contar a idade nos dedos das mãos, achava que se fechasse os olhos e falasse com minha mãe, ela me escutaria onde quer que estivesse. Às vezes meu pai me ouvia da sala de jantar e chorava baixinho. Lembro que naquela madrugada de junho acordei gritando. Meu coração batia como se minha alma quisesse abrir caminho no peito e se jogar pela escada. Meu pai apareceu no quarto, assustado, e me segurou em seus braços tentando me acalmar. Não consigo me lembrar do rosto dela. Não consigo me lembrar do rosto da mamãe, murmurei ofegante. Meu pai me abraçou com força. Não se preocupe, Daniel. Eu lembrarei por nós dois. E aí, quando o pai resolve levá-lo até o cemitério dos livros esquecidos, né? Como uma espécie de compensação para deixar o menino alegre e tudo mais. Então, essa construção, as palavras, né? Elas se tornam meio que mágicas nesse livro, né? Então é isso que me pegou, né? É isso que me acertou em cheio. Foi realmente a forma de redação desse livro, tá? A escrita realmente sensacional. Por isso que eu gostei tanto dele. E é isso que eu recomendo para vocês. A Sombra do Vento, Zafon. Valeu, galera. Abraços.